Olá malta, hoje estou aqui para um vídeo um bocadinho de recomendações, mas um bocadinho a minha opinião sobre livros. Como já viram, vou-vos falar do meu top 5 dos meus livros favoritos de Romantasy e o meu top 5 de livros favoritos de romance. Romantasy é uma mistura de um género entre romance e fantasia, portanto é um livro de fantasia onde é muito carregado de romance. Porque um livro só de fantasia é um livro onde é basicamente fantasia, mas o romance é tipo muito pouco, é quase como um subplot da história. Portanto, como o Romantasy é dos meus géneros favoritos, decidi fazer The Romantasy e foi muito difícil escolher só 5 para estas duas categorias, porque eu gosto de muitos livros, não é? Como é óbvio, mas espero que gostem na mesma. Muito provavelmente alguns vão ser nada surpreendentes, porque toda a gente adora e pronto, eu sou facilmente influenciável pelas redes sociais, tal como muita gente também é. Provavelmente no Romantasy até vão conhecer todos e no romance provavelmente também menos um que eu acho que não é tão conhecido. Mas vamos lá na mesma, né? Vou começar primeiro pelo top 5 de Romantasy e eu acho que o primeiro livro é tipo o mais óbvio dos óbvios que vocês podiam esperar de mim, que é ACOTAR, A Court of Thorns and Roses, que em português é uma corte, ou a corte, de espinhos e rosas. Era óbvio que eu ia falar deste livro, não é? Tipo, ninguém está surpreendido, mas eu estou só a pegar no primeiro, mas em geral a saga toda são 5 livros e ainda vão sair mais, mas por enquanto são 5. Eu sou completamente viciada nesta saga. Acho que foi assim a primeira que me despertou mesmo aquele interesse em Romantasy. Estão a ver? Tipo, fiquei mesmo, ok, se calhar este género vai ser para mim, estão a ver? E foi, porque eu adoro esta saga, eu adoro esta escritora. Já li todos os livros que ela escreveu até agora e digo que gosto de todos. Uns mais que outros, como é óbvio, mas esta saga é a mais romantasy dela e foi por isso que eu decidi escolher esta e não Throne of Glass, que é a minha saga favorita dela, mas Throne of Glass é mais fantasia do que romantasy. Mas ACOTAR é tipo fantástico, é das sagas do romantasy mais faladas de sempre e é incrível. Neste livro nós seguimos a protagonista Feyre. Ela vive com as duas irmãs e o pai e ela tem literalmente que os sustentar aos 4 no caso, porque é ela também. E então ela caça animais para eles poderem comer e não morrerem à fome, só que eles são todos tipo muito ingratos e ela sente que ninguém lhe dá o devido valor. E um dia ela está a caçar um animal e vê um lobo, como está aqui na imagem, e ela mata-o com uma flecha, que até está aqui também a flecha no lobo, e ela depois acaba por descobrir que este lobo é um Fae, ou seja, é um humano, mas que tem poderes, é imortal, tem aquelas orelhinhas pontiagudas, poderes, não sei se já disse, e ela acaba por ser levada para esse mundo de fantasia onde ela vai ter de enfrentar uns desafios para tentar salvar um povo lá. Eu não gosto de explicar muito os livros, apesar de eu querer muito recomendá-los e quero que as pessoas leiam. É super difícil para mim falar sobre eles porque eu não quero estar a dar spoilers ou dizer muito do livro por depois tirar aquela magia de estarem a ler sem saber o que vai acontecer. Mas este livro começou um universo enorme para mim de Romantasy, então também é por isso que eu adoro tanto esta saga, mas é mesmo muito, muito incrível. E tem o Recent, portanto está tudo explicado. Depois o próximo também muito óbvio, mas eu amo, Powerless, da Lauren Roberts. Neste momento já é uma trilogia com uma novela, mas ainda vai sair outra novela e depois acaba a saga. Portanto, basicamente é uma trilogia, mas 2 novelas adicionais que eu recomendo muito ler. A segunda novela ainda não saiu, mas a primeira também gostei muito. A ordem de leitura com as novelas é Powerless, Powerful, Reckless, Fearless e depois a novela que irá sair. Esta trilogia é incrível, o 3º livro saiu esta semana, mas eu ainda não li porque ainda não saiu em capa mole e eu queria tê-lo em capa mole para combinar com os outros. Eu posso lê-lo no Kindle, mas eu quero me manter na minha TBR de Abril e só depois se eu tiver tempo então eu leio, se não leio só em maio. Mas estou tão ansiosa, mas ao mesmo tempo com tanto medo de ler o 3º livro que eu estou a tentar adiar um pouco. Só que também estou a sentir um bocado de FOMO de já estar toda a gente a ler e ter acabado e saber o que é que acontece e eu não. Pronto, este livro é o primeiro da trilogia e seguimos a Paedin, que ela é considerada ordinary, que é pessoas que não têm poderes, e depois há os elites, que são os que têm poderes, e eles literalmente expulsam
qualquer pessoa que seja ordinária, sem poderes, eles expulsam do reino para viverem como os pobres, basicamente. E a Paladin, ela sempre fingiu ser uma elite, sempre fingiu ter um poder. Basicamente, ela finge que sabe ler as pessoas, os pensamentos, que elas pensam, essas coisas. E um dia a Paladin salva o príncipe do reino. Tipo, o reino chama-se... Ele, estou a ver, está aqui, que é este reino todo, e como ela salva o príncipe, ela é mandada para uma espécie de desafios como o Hunger Games. A escritora falou que foi inspirado também um pouco em Hunger Games, onde ela tem que lutar para ganhar e conseguir mostrar que ela é mesmo uma elite, só que ela não é, porque ela não tem poderes. No meio disto tudo há o romance entre a Paladin e o Kai, que eles são um bocado enemies to lovers, mas o Kai é sempre o Kai e ele é fantástico, maravilhoso, incrível. E depois o final do segundo livro é arrebatador e agora por isso é que eu estou com medo de ler o terceiro, mas eu fiquei super apaixonada logo no primeiro livro, já sabia que eu ia adorar esta saga, portanto recomendo mesmo muito, 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 porque eu adoro. O próximo livro é de uma saga que eu comecei este ano e que ainda não me consegui calar sobre ela, estou sempre a falar desta saga, estou completamente viciada e é incrível, que é Zodiac Academy. Bem, isto é uma saga enorme e se vocês entrarem neste universo em si, são tipo 23 livros, mas a saga em si de Zodiac Academy são 9, que são os que eu tenho os 9 e a primeira novela 0.5, mas eu não tenciono ler todas as outras spin-offs que há, porque vocês leem os 3 primeiros livros, depois leem outra saga, depois leem mais não sei quantos livros, depois tem outra saga no fim. Eu não vou fazer nada disso, eu vou ler só os 9 livros principais e a novela que eu li também, mas esta saga é mesmo muito, muito viciante. Imensa gente diz que a escrita é horrível, é tipo super simples, quase infantil, mas como eu leio em inglês, para mim é tipo normal, não tenho nada a dizer sobre a escrita delas, porque são 2 escritoras irmãs que escrevem estes livros. Eu acho mesmo muito viciante e nós seguimos tantos personagens nestes livros que acabamos por nos conectar com todos, mas neste livro, este é o primeiro, as 2 irmãs gêmeas, que é a Tori e a Darcy, elas também são bastante pobres e a Tori é aquela irmã mais rebelde, mais que não cumpre as regras e assim, e então ela tipo às vezes assalta sítios ou rouba motas para vender, enfim, ela faz assim várias coisas malucas para conseguir ter dinheiro para sobreviver com a irmã. E um dia chega lá uma pessoa à casa delas assim do nada e leva-as para um mundo de fantasia onde elas descobrem que são herdeiras de um trono e elas têm poderes. Quando elas chegam a esta escola, que é a Zodiac Academy, elas têm tipo o The Awakening, que é onde elas vão descobrir que poderes é que elas têm. Se têm o poder do fogo, da terra, do ar. Ou fogo, terra, ar e água. Esta saga ainda não há em português, infelizmente. Destes 2 já há em português, mas esta saga ainda não. E não sei se vão ter intenção de traduzir, mas caso queiram ler em inglês, eu recomendo imenso. E estes livros, primeiros 2, 3 livros, são um bocado bully romance, ou seja, há lá 4 herdeiros que são supostamente os herdeiros do trono porque não sabiam que elas estavam vivas, que começam tipo a fazer bullying para elas saírem da escola e eles poderem ficar com o trono, porque eles acham que elas querem o trono, mas depois começa a deixar de ser bully romance e começa a ser uma confusão, honestamente, começa a ser uma confusão porque isto tem tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo. Num livro vocês parece que leem 10, porque acontece mesmo muita, muita coisa, mas é tão viciante e depois começamos a conectar com todos os personagens, começamos a desculpar alguns comportamentos de outros. O mundo em si, com os poderes e tem muitas vibes de Harry Potter, por exemplo, às vezes eles estão nas aulas, quando alguém acerta uma pergunta, o professor diz 10 pontos para a casa água, 10 pontos para a casa terra, que é como se fossem as 4 casas do Harry Potter. Mas pronto, eu adoro esta saga e estou ansiosa para acabar, com medo, mas ansiosa também. Eu recomendo mesmo muito, é muito divertida, não é nada difícil de ler, a construção do mundo é super fácil de entrar, não é aquelas construções que vocês não percebem nada do que está a acontecer, os nomes são todos super estranhos, vocês nem sabem o que é o quê. Eu acho que é tudo muito fácil de perceber e é mesmo muito viciante. Eu sempre que acabo um livro quero logo começar o próximo. Depois, o próximo é uma trilogia que já está acabada e também já foi lançada em português,
que é Once Upon a Broken Heart, e em português é Era uma vez um coração partido. E este livro é a definição de contos de fadas, que vocês pensam quando eram pequeninas e ouviam contos de fadas assim super frufrus, assim super leves e fantasiosos, tudo cor-de-rosa, unicórnios e chupa-chupas, estão a ver? Mas também não é só isso, porque neste livro a Evangeline Fox, ela sempre acreditou em finais felizes e o verdadeiro amor, até que ela descobre que o amor da vida dela vai se casar com outra mulher, e isso faz com que ela faça uma asneira muito grande. Como ela está desesperada para que este casamento não aconteça, ela faz um acordo com o Prince of Hearts, o príncipe de copas, ou o príncipe de corações, depende de como tiverem traduzido, que ele supostamente é assim meio que um anti-herói, assim, não sabem bem se é um vilão ou se é um herói, e em troca da ajuda dele, ele pede à Evangeline por 3 beijos, onde os 3 beijos podem ser dados quando ele quiser, no sítio que ele quiser, à hora que ele quiser. Ela simplesmente tem sempre que os aceitar para acabar com o casamento. Só que depois do primeiro beijo prometido, ela descobre que fazer um acordo com este homem, com uma pessoa imortal, no caso, que o Jack é imortal, ela percebe que não foi a melhor ideia que ela já teve na vida e começa a perceber que ela se calhar está lixada. Mas eu adoro mesmo muito esta trilogia. O segundo livro então é fantástico, é o meu favorito da trilogia e é tudo tão fascinante da maneira como a história destes livros e tudo o que acontece, que nem há muitas palavras para conseguir descrever, é mesmo incrível. Eu recomendo muito, muito, muito. Pode custar talvez um pouco a começar e a entrar mais neste mundo, mas vale super a pena. Eu fiquei muito triste porque eu consegui convencer uma amiga minha a começar a ler este livro e ela deu DNF e nunca mais deu outra oportunidade. E ela nem sabe o que perdeu a não estar a ler estes livros, porque são mesmo incríveis, e quando começa a haver aquele romance mesmo chef's kiss, é fantástico. O próximo, lá está é o meu último livro do top 5 de Romantasy, mas ele é tipo dos meus livros favoritos de sempre, sem ser romance, sem ser fantasia, sem ser mesmo livro em si, é tipo dos meus favoritos. Eu amo muito este livro e eu li em janeiro do ano passado e ainda é dos meus favoritos. Divine Rivals, da Rebecca Ross. Este livro também já saiu em português, é uma duologia, são 2 livros. E o segundo também já saiu em português. É Divais Rivinos. Eu disse Divais Rivinos? Não, eu acho que é Rivais Divinos ou Divinos Rivais. Não me lembro. Ok, é Rivais Divinos. E o segundo é Ruthless Vows e em português é Promessas Cruéis. Este livro é aquele puro romance em que vocês pensam que verdadeiro amor existe e que almas gêmeas existem, porque... é sério... Eles são mesmo perfeitos, esta história é perfeita e eu amo este livro. O segundo não é tão bom como o primeiro, mas o primeiro, se pudesse, eu relia-o tipo todos os meses. E este livro é em tempo de guerra, que eu não gosto de livros de guerra, mas este, como é óbvio, eu gosto. Onde basicamente a Iris tem um irmão e o irmão parte para a guerra e a mãe dela tem muitos problemas e ela está a tentar que a família dela não se desmorone e conseguir ter uma família mais ou menos estável. É tudo o que ela mais quer, mas ao mesmo tempo ela está a tentar manter o trabalho dela num jornal diário, onde escrevem notícias sobre a guerra e tudo o que está a passar, as pessoas que morrem, as pessoas que desaparecem, todo o tipo de notícias sobre a guerra. E então ela está a tentar ter tipo lugar melhor lá naquele canal de notícias. Só que ela costuma escrever cartas ao irmão para enviar para ele ler quando está na guerra, mas essas cartas acabam por chegar a uma pessoa que não é o irmão dela, e ela recebe cartas de volta dessa pessoa, mas não sabe quem é. Até que ela acaba por descobrir que é o Roman, o rival dela no jornal que ela escreve e que também está a lutar pela mesma posição que ela quer. E eles começam a trocar cartas, a escrever nas máquinas de escrever, que são mágicas, e então isso começa a desencadear toda a história e é mesmo um livro lindíssimo. O amor entre eles é mesmo aquele tipo de romance que é muito raro de se ler. Eu adoro mesmo muito este livro, eu acho mesmo fascinante toda a história por trás das cartas, das máquinas de escrever, deles os dois, é tudo mesmo... é lindo.
Ok, agora passando ao meu top 5 de romances. Eu quando faço top 5 não é por nenhuma ordem específica, é simplesmente eles estão todos no top 5, não é tipo mostro um é o meu número 1, mostro 2 é o meu número 2. Não, a ordem é completamente aleatória e pronto, achei que devia deixar isso esclarecido. Portanto, em romance, Just for the Summer, da Abby Jimenez. A Abby Jimenez é tipo das minhas escritoras favoritas de romance de sempre. Eu adoro todos os livros dela, todos os que eu leio eu gosto, ainda me faltam ler 3, que são os 3 primeiros que ela escreveu, mas enfim. Este livro é o terceiro de uma saga onde já são 4, só que a saga não é necessariamente uma saga que tem que se ler primeiro, segundo, terceiro, quarto. Eles são tipo standalones onde podem ser lidos individualmente, sem qualquer ordem, mas é recomendado ler pela ordem dela porque dá sempre algum background de outras personagens, onde vocês vão perceber porque é que está neste livro. Por exemplo, no primeiro temos uma personagem, então o segundo livro é sobre a melhor amiga dessa personagem, então você já tem alguma história dela por detrás. Bem, tive de parar tipo 2 minutos para fazer uma cena e agora esqueci-me completamente o que é que eu estava a dizer. Acho que está na hora de falar do livro, né? Não sei, não me lembro mesmo o que eu estava a dizer. Neste livro o Justin acha que ele está assim meio que amaldiçoado, porque sempre que ele está numa relação, quando depois eles se separam, ela arranja sempre o amor da vida dela, tipo, casam-se, têm filhos e vivem felizes para sempre. Isso acontece sempre que ele está com alguém e se separam, a pessoa arranja sempre alguém e ele fica sempre sozinho. E então ele decide partilhar isso no Reddit e descobre que a Emma também passa exatamente pela mesma situação que ele. Então ela responde-lhe, tipo, a dizer que isso também me acontece. Decidem que a melhor maneira de resolver isso é eles os dois namorarem, para quando se separarem eles encontrarem o amor da vida deles. Isso para eles faz todo sentido, e até faz, né? Se quando eles acabam com alguém, se a pessoa arranja o amor da vida dela, então eles namoram para quando acabarem encontrarem. Só como é obviamente óbvio, eles começam-se a apaixonar mesmo um pelo outro, só que eles decidem que é para ser só durante o verão, lá está, just for the summer, nada assim muito sério. Só que começam a acontecer coisas tanto do lado dela como dele, em que eles começam a navegar muito mais a relação entre eles os dois, e as coisas que ele faz por ela são tipo, literalmente a definição de if he wanted to, he would. Se ele quisesse, ele faria. Porque ele é incrível, ele é perfeito e a relação deles é adorável. Eu adoro este livro. Eu acho que é o meu favorito da Abby Jimenez até agora. Depois a seguir, Reckless, da Elsie Silver. Este é o 4º livro de uma série de 5. Eu acho que já saíram todos em português. Os títulos são iguais, em inglês e em português. Tenho quase certeza que já saíram todos. Portanto, yay! O Just for the Summer ainda não saiu em português, acho que ainda só saiu o primeiro, mas este é o meu favorito da saga. É tipo uma saga de cowboys, estão a ver? Uma small town, onde é tudo cowboyada, muito giro, mas é um bocadinho diferente porque a Winter saiu agora de um casamento super tóxico e ela jurou nunca mais querer saber de homens e não quer mais, até que aparece o Theo Silva, que ele é um homem, não é um homem, é um homem. E Winter é assim super fria, ela não é muito dada às pessoas, é mais fechada pela própria, mais arrogante, antipática. E o Theo é completamente o oposto, ele é super divertido, super extrovertido, sempre a tentar fazer com que toda a gente esteja bem. E a Winter começa a derreter-se um bocadinho para esse toque dele, então eles passam uma noite juntos, e a Winter descobre que está grávida do Theo. E eles só passaram uma noite juntas e ela fica tipo, o que é que eu vou fazer à minha vida? Eu não quero estar com homens neste momento, aquilo foi só uma noite para me divertir e descontrair. Portanto, ela começa a achar que a vida dela vai se virar do avesso. Só que o Theo é o Theo e ele é fantástico, incrível, maravilhoso. Eu detesto estas tropes em que eles estão juntos uma noite, ela engravida, então eles têm que estar juntos por causa dela estar grávida, mas a Elsie Silver sabe sempre o que faz e todas as tropes que eu não gosto muito, ela faz com que eu adore, porque ela tem uma maneira de escrever e de contar a história, é quase a mesma coisa, né? Mas vicia completamente e é mesmo o meu favorito, sendo que é uma trope que eu não gosto muito e é o meu favorito da saga, portanto isso diz bastante sobre a escrita dela. O Theo é mesmo tipo o top dos tops, ele é fantástico, eu adoro este livro, adoro. Por favor, comecem esta saga e quando chegarem a este livro vocês vão perceber o que é que eu estou a falar. A seguir, eu já reparei que quase todos os livros que eu estou a falar fazem parte de uma saga, mas tipo, o que é que eu hei de fazer, né? O próximo é Saving Six, da Chloe Walsh. Este é o 3º livro de uma saga de 5 também. Ainda só saíram 3 em português.
Este é o terceiro, portanto ainda só saiu até este. E eu estou a segurar neste porque, apesar de eu gostar da saga toda, para mim a saga toda é 5 estrelas, é tipo das minhas sagas favoritas. Este acho que é o meu favorito, então é por isso que eu estou a pegar neste, mas em geral são todos. Só que isto é uma saga de romance, mas que não é só romance. Isto tem muitos tópicos fortes. Tem abuso infantil, tem drogas, tem pensamentos suicidas, tem suicídio, tem depressão, tem machismo, tem muita coisa nestes livros, que são tópicos muito fortes também. Tem morte, lembrei-me agora. Portanto, não são livros fáceis de ler, nem são leves, nem são romance fofos, beijinhos a toda a hora e amor para todos, porque não é. Estes livros são muito fortes, só que o romance neles, tão bom, mas tão bom, que não há palavras para descrever o quão bons estes livros são. Consegui convencer a tal amiga que começou a ler Era Uma Vez um Coração Partido e depois desistiu. Consegui convencê-la a ler esta saga, só que ela só lê em português, então ainda só leu os 3. E ela está completamente viciada, ela diz que adorou, foi dos melhores livros que já leu na vida. Portanto, acho que podiam confiar e começar a ler. O primeiro livro é o Binding 13, que também é o mesmo nome em português, e o Keeping 13 também é, Saving Six também é o mesmo nome. E acho que o quarto livro está para breve para sair em português, portanto podem começar a ler. E estou super ansiosa porque agora o próximo que vai sair em inglês já vai ser em maio. Nem consigo acreditar que vou ter um livro novo desta saga em maio. Enfim, eu queria falar desta saga toda em geral, mas ia ser muita coisa, porque os 2 primeiros livros é um casal, estes 2 próximos são outro casal, depois o 5º é outro casal, o 6º vai ser outro casal. Então vou falar basicamente sobre este, do Saving Six e Redeeming Six, que é o meu casal favorito, que é o Joey e a Aoife. Este livro começa desde o início, quando eles se conhecem no 4º ano. Acho eu que é no 4º ano ou no 5º. Pronto, muito novinhos ainda, quando eles se conhecem a primeira vez. Assim que eu li a primeira interação entre eles os dois, eu fiquei, eles vão ser os meus favoritos, porque a maneira como eles falam, como eles se comunicam um com o outro, são mesmo perfeitos um para o outro. E o Joey, ele é o segundo irmão mais velho, portanto ele tem muitas responsabilidades, porque o irmão mais velho saiu de casa e já não está lá, então ele é como se fosse o mais velho que tem que tratar de todos os outros irmãos, que eles são, tirando esse irmão mais velho, com ele são 5, com o irmão mais velho são 6, portanto ele tem mesmo muitas responsabilidades e ele tem que levar com todo o peso de carregar a família, porque o pai dele é super, hiper, mega abusivo. Até da mãe ele tem que cuidar, porque a mãe também sofre muito às mãos do pai e então ele leva literalmente com todas as responsabilidades de tudo. E então isso faz com que ele comece a tomar escolhas muito más na vida dele e ele começa a descambar-se completamente, e a Aoife é o sustento dele, é o que faz com que ele não desista de viver, por mais que ele queira desistir, ele mantém-se pela Aoife. E o amor entre eles é mesmo... Muita gente diz que é tóxico, eu não acho que seja tóxico, eu acho que é tão puro, tão real, tão forte, que parece tóxico, mas não é, porque eles simplesmente querem que o outro esteja bem sem quererem... Como é que eu vou explicar? Mesmo sabendo que eles talvez não sejam o par ideal para estarem juntos, eles querem lutar um pelo outro porque sabem que se amam um ao outro e que o amor deles vai conquistar tudo. Mas esta saga toda em geral é mesmo muito boa, por favor leiam porque é mesmo incrível e não se esqueçam de ver todos aqueles tópicos fortes que eu falei, porque pode ser triggering para alguém. Depois, Funny Story, da Emily Henry. Este livro é o meu favorito da escritora, eu já li todos os livros dela e estou ansiosa para quando sair o próximo, que vai sair mesmo no fim do mês. Ela é aquele tipo de escritora que é tão boa no que faz que é inspirador. Eu quando leio um livro da Emily Henry, eu começo a ter vontade de escrever o meu próprio livro, porque ela inspira-me a querer escrever. Mas neste livro, a Daphne, ela está noiva do Peter, até que o Peter decide que não quer estar mais com a Daphne e quer estar com a melhor amiga dele de infância. E então a Daphne sai de casa e começa a morar com uma pessoa super oposta a ela, que não tem nada a ver com a personalidade dela, mas que é o ex da Petra, que é a melhor amiga de infância do Peter. E então eles decidem que, para mostrar a toda a gente que eles estão bem com a relação dos outros dois, do Peter e da Petra, decidem formar um plano e fingirem que estão a namorar, para quase como se fosse vingança por eles os dois terem ficado juntos, eles agora mostrarem que estão juntos também, só que é a fingir, até como é óbvio começam-se a apaixonar um pelo outro. Eu
Adoro este livro, é mesmo fantástico, foi dos meus favoritos no ano passado e a Emily Henry fica mesmo cada vez melhor com cada livro, por isso eu estou mesmo super entusiasmada para o próximo, mas leiam todos os livros dela porque são todos muito, muito bons. Acho que este ainda não está em português, ela ainda não tem muitos livros em português, mas caso consigam ler em inglês, leiam todos os livros dela porque são todos fantásticos. E um livro dela, People We Meet on Vacation, vai ser adaptado para filme, que infelizmente é o meu menos favorito dela, mas estou com esperança que vão sendo vários adaptados, portanto vamos rezar para que este seja adaptado porque é incrível. E por último, eu acho que é um único livro daqui que provavelmente não conhecem ou não ouviram falar, porque é um livro que infelizmente não é muito conhecido, mas eu já o li há bastantes anos e continuo a pensar imenso neste livro. De quando é que ele é? O livro é de 2017 e eu li-o mais ou menos por essa altura. Talvez tenha lido em 2018 ou 2019 e até hoje é um dos livros mais marcantes que eu já li em toda a minha vida, que é A Única Memória de Flora Banks, da Emily Barr. Este livro é mesmo memorável, é mesmo... Eu acho que nunca me vou esquecer deste livro e eu quero muito relê-lo porque já li há muito tempo. Este livro fala sobre a Flora Banks, em que ela tem amnésia e então ela não se consegue lembrar das coisas durante apenas poucas horas. Quando ela tinha 10 anos tiraram-lhe um tumor do cérebro, então isso fez com que ela perdesse parte de memórias que ela tinha e ela é incapaz de se lembrar de coisas mínimas que acontecem no dia-a-dia e não consegue criar novas recordações porque acaba sempre por se esquecer. E as poucas coisas que ela se lembra são tudo coisas que aconteceram antes dela ter tirado o tumor, portanto são coisas bastante antigas e por causa da amnésia ela escreve tudo o que ela se lembra em papéis, post-its, nos braços, nas mãos. Escreve muita coisa em muitos sítios para ela se poder relembrar sempre a toda a hora, até que a história começa a desenvolver quando ela beija um rapaz e é a única situação que ela se consegue continuar a lembrar vezes e vezes sem conta. Ela nunca perde aquela recordação de beijar um rapaz e ela acha isso estranho porque ela esquece sempre de tudo. Ela literalmente tem um diário onde ela escreve: o meu nome é Flora Banks, tenho 17 anos, tenho amnésia, esqueço-me das coisas de um dia para o outro, porque ela sabe que quando tiver um apagão de memórias que ela vai ler aquilo e vai saber que ela tem amnésia, então não se lembra das coisas. Mas o beijo ela lembra-se sempre. E depois, para ela conseguir voltar a encontrar esse rapaz, ela decide ir para uma viagem para a Antártica. E ao longo dessa viagem ela começa a perceber que há muitas coisas sobre ela que ela própria não sabe. E pronto, como é óbvio, o livro é contado todo na perspectiva da Flora. Portanto, muita gente acha que é lento e repetitivo, mas é literalmente esse o objetivo do livro, porque ela tem amnésia, ela está sempre a esquecer das coisas, portanto ela acaba por repetir muitas vezes a mesma coisa. E eu acho que isso ajudou imenso na imersão do livro e nós percebermos o que é estar na cabeça dela. E das pouquíssimas pessoas que eu vi que leram este livro, muita gente dizia isso, que era repetitivo por ela só sempre fazer a mesma coisa, mas eu acho que não perceberam bem o objetivo, sendo que é suposto ser assim. E também talvez não possa ser considerado um romance, porque é mais sobre a história da Flora e sobre a história de ela ter amnésia e de a luta dela em viajar sozinha tendo amnésia, mas toda a história dela, ela baseia-se muito no romance entre o rapaz que ela beijou e toda aquela procura por ele, ir para a Antártica por causa dele. Então, na minha opinião, este livro é um romance não só, como é óbvio, mas fala muito sobre o romance, na minha opinião. É mesmo dos meus livros favoritos de sempre. Eu adoro como aqui no livro tem vários papeizinhos com coisas escritas, que eram coisas que ela escrevia nos papéis, nos post-its, nas mãos. Um é: não bebas cerveja porque vais ficar mal disposta, não vagueies no território dos ursos polares, não comas baleia, ser corajosa, não vás a Svalbard no inverno e se encontrares um gato sem orelhas deves levá-lo para casa. Portanto, são tudo assim papelinhos como ela escrevia, que depois ao longo do livro vamos perceber em que partes é que ela escreveu isto. Ele lê-se super rápido, é muito fácil de ler e é mesmo incrível, muito marcante mesmo. E eu acho que me vou lembrar deste livro para sempre e quero mesmo muito relê-lo para conseguir me lembrar de tudo, porque passado estes anos esqueço-me de certos pormenores e depois no fim também ficamos a descobrir uma verdade sobre muitas coisas do livro. Eu não sei explicar muito bem, mas este livro é mesmo fantástico e eu adoro e quem me dera que muita gente lesse e que fosse muito mais conhecido do que o que é. E foi isso, estas foram as minhas recomendações de hoje. Espero mesmo que tenham vontade de ler pelo menos um livro. Se eu conseguir fazer com que leiam um, já tenho o objetivo concluído. Eu adoro todos estes livros e acho que toda a gente devia ler. E mais uma vez a pedir desculpa pelo meu desaparecimento, que eu sei que ando assim, desapareço, e não tenho conseguido postar regularmente todos os fins de semana,
mas está a ser muito complicado na universidade, estou a acabar a minha licenciatura, mas também ando a fazer um vídeo que está a demorar muito tempo e então é por isso também não consigo postar tantas vezes, mas depois vocês veem. Espero que tenham gostado deste vídeo e espero mesmo ver-vos no próximo. Tchau!